Olá, eu sou Adriana Mangabeira, vou falar com vocês hoje de inteligência neuroendócrina emocional. Inteligência porque é um conhecimento que ultrapassa o pensamento puramente racional lógico, mas se preocupando em observar as evidências de como a nossa parte visível interage com a nossa parte invisível. Então vamos entender o que é isso. Nossa parte invisível, os corpos energético, emocional, mental, que se manifestam na parte visível, no físico. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que o que nós vemos no nosso corpo, ou uma doença, quando ela está instaurada, ela já é uma consequência desses corpos invisíveis, do mental, emocional e do energético. Então, as emoções, né, falando do nosso corpo emocional, as emoções são grandes descargas elétricas que disparam mensagens para as nossas glândulas neuroendócrinas e também para a nossa parte mental, que vai acessar arquivos, memórias que possam resolver aquele desequilíbrio momentâneo no corpo. Energético, porque todo esse campo emocional, esse inconsciente coletivo, ele se mistura com o nosso, nesse corpo energético, nessa camada de energia, de elétrons orbitando, que estão em volta da gente, em volta de tudo que existe. Então, nós trocamos sensações, percepções e informações a todo instante, não só com outros seres humanos, mas com o ambiente em si e também com toda a natureza. Nós somos consequência, somos um desdobramento de tudo que já existiu antes de nós. Nós, seres humanos, na escala evolutiva das espécies, somos então a espécie mais complexa, mais evoluída, sob a ótica da complexidade da perfeição de integração dos sistemas. E justamente o que a gente vai fazer aqui hoje é compreender um pouco de como isso funciona, qual é a configuração desse nosso hardware, que a gente conhece tão pouco e compra ideias que não necessariamente são verdadeiras, de curas que não necessariamente são curas, perdendo de vista a nossa cura real, que é o nosso bem-estar, a nossa paz de espírito, a nossa qualidade de vida e a nossa vivência diária sem desconfortos e sem dores, sem sofrimentos. Então, em geral, a gente toma um medicamento ou faz um tratamento para resolver uma coisa que, sem que a gente saiba, sem que a gente tenha informação, vai disparar vários outros problemas. Como nós somos um grande equipamento perfeito e complexo, que funciona à base de programações, várias funcionando ao mesmo tempo, o que nós vamos fazer hoje, e mais ainda no curso, é entender que programações são essas e como a gente faz para desinstalar algumas e reinstalar outras, instalar versões mais atualizadas e também verificar onde essas programações se corromperam. Então vamos ver mais aqui. O corpo mental é o corpo que manda, que sofre diretamente as influências do corpo emocional e que manda a mensagem em última instância para o corpo físico. Por isso a gente vai olhar ele agora mais detalhadamente. E aí todas as nossas ideias são baseadas na nossa autoimagem, ou seja, como a gente se vê, que vai desencadear o nosso sistema de crenças, ou seja, como a gente acredita que as coisas são e que o mundo funciona. Então, a gente tem lá na nossa matriz da primeira infância, quando a gente é criança, a gente tem uma carga muito grande de emoções e pensamentos a partir de sucessivas e repetidas situações em que a gente é julgado e condenado e outras em que a gente é reconhecido e premiado. Claro, nós vamos reforçar aquelas partes que são reconhecidas e premiadas. Então, nós começamos a acreditar e fazer um marketing pessoal inconsciente de que nós somos aquilo. A partir dessa autoimagem, nós começamos a formar a nossa percepção de mundo. Começamos a julgar o que é bom, o que é ruim,
sempre achando que é bom, o que é igual a essa nossa ideia sobre nós mesmos, e que é ruim tudo que difere. A partir daí, nós criamos os nossos paradigmas, são as nossas grandes verdades sobre como a gente acha que é a vida, o mundo, as pessoas e nós mesmos. Esses paradigmas vão reforçando, vão criando situações. Na verdade, a vida nos traz situações para que a gente possa mudar, e muitas vezes a gente acaba por reforçar essas ideias. E mais emoções e mais pensamentos vão imprimindo com muita força, como se fosse uma tinta poderosa, essas ideias que nós formatamos. Muitas vezes causando sofrimento, conflito, por uma não aceitação dos fatos e das circunstâncias que começam a se apresentar na nossa vida, muito diferentes daquele nosso ambiente familiar. Aí o que acontece? Nós entramos em estresse. Estresse é o estado de alerta em que nós entramos quando somos obrigados a escolher entre lutar ou fugir. Nós somos pertencentes ao reino animal, e a caça, né, a situação de presa ou predador, é uma situação que coloca essa escolha repetida. Mas hoje em dia a nossa luta ou a nossa fuga não são mais física, correndo, elas são mentais, de situações para as quais nós não temos soluções conhecidas, e somos colocados nesse estado de alerta para que o nosso cérebro criativo possa ser startado e trazer novas informações, novas possibilidades. Porém, o que acontece é justamente o contrário. Porque quando nós entramos em estresse, para evitar ferimentos, o nosso corpo é todo preparado para acionar o nosso cérebro instintivo e o nosso cérebro emocional, que vai fazer com que ferimentos, dores e sofrimentos antigos não se repitam, e vai também disparar uma série de sintomas, produção de hormônios e substâncias para produzir excesso de energia para que a gente tivesse condição de lutar ou fugir, se fosse fisicamente. Então, mais glicose, mais insulina, mais batimentos cardíacos, mais pressão arterial, mais cortisol. Só que tudo isso não é gasto, já que nós não corremos mais. E nós temos hoje um modo de vida que nos coloca sob uma pressão insustentável, que faz com que a gente repita esse estado de alerta do estresse muito mais vezes, em menos tempo, do que nós temos condições de reverter, de nos recuperar. São os noticiários, o trânsito, a cobrança da pontualidade, a vida financeira, os filhos, a violência, uma série de situações que nos colocam muitas vezes em situações de estresse. Aí tem uma figura bem básica de 3 grandes regiões do nosso cérebro. Nós temos o cérebro reptiliano, que é o cérebro que já presente nas primeiras espécies animais, como o nome diz, vem desde os répteis, e é responsável pelo comando de reações instintivas e também aos hormônios ligados a essas reações. Temos o sistema límbico, que já é presente na espécie dos mamíferos em diante, que está ligado a reações emocionais a partir de estímulos. Estímulos positivos gera felicidade, estímulos negativos gera tristeza. Os animais mamíferos irracionais não têm a racionalidade, não têm o discernimento, então essas reações emocionais acontecem no estado de pureza. O ser humano tem o pensamento. E a física quântica já nos mostra, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que não existe diferença entre realidade e pensamento, verdade e ilusão. Tudo é a mesma coisa. O nosso cérebro não difere o que é realidade do que é pensamento. Qualquer pensamento nosso pode se tornar nossa nova verdade a qualquer momento. Então, a gente acaba tendo muitas reações comandadas no sistema límbico emocionais a partir de pensamentos que não necessariamente constituem uma realidade. O que nós temos como ser humano, a espécie mais evoluída na escala de evolução das espécies, é o neocórtex. O neocórtex é um invólucro em volta de toda a nossa caixa craniana,
e ele está ligado à racionalidade, à clareza de pensamentos, de poder diferir emoções, instintos de pensamentos. Essas regiões cerebrais são divididas em várias outras regiões cerebrais. Quando há algum tipo de alteração estrutural ou fisiológica, ou mesmo metabólica, hormonal, né, ligada a essas regiões cerebrais, no indivíduo vão ocorrer diversos sintomas que podem ser de ordem metabólica, emocional ou comportamental. Aqui a gente tem um esquema das glândulas endócrinas, a gente tem aí fígado, vesícula, rins, pulmões, coração, timo, pâncreas, baço. E a gente tem aí um esquema das glândulas neuroendócrinas, as glândulas que estão no sistema neural e que vão disparar a produção de hormônios, que vão disparar reações químicas por todo o nosso corpo. Vou trazer para vocês alguns conceitos que juntos vão constituir essa inteligência neuroendócrina emocional. A gente tem a autopoiese, que é a visão que mostra para a gente que toda a natureza, então inclusive nós como organismo natural, é autorreguladora e autorregulada. Sempre existem vários organismos dentro de outros organismos e sistemas, e a vida é sempre preservada acima de qualquer coisa, gerando uma homeostase. Então, o que acontece? O nosso corpo é um sistema muito inteligente e que vai priorizar a vida a qualquer preço. O que acontece? Se a gente tem um desequilíbrio dentro dessa produção hormonal, nessas glândulas endócrinas e neuroendócrinas e também naquelas regiões cerebrais, a grande maioria causada pelo estado de estresse repetido, sem tempo para recuperação, o corpo vai priorizar a vida acima de qualquer coisa. Ele vai alterar o seu metabolismo e alterar as nossas percepções e comportamentos para que a nossa sobrevida seja preservada. E aí, quando a pessoa tem 35, 40 anos ou algumas pessoas cada vez mais jovens, aparece um diabetes. De repente apareceu um diabetes. Não foi de repente. Isso é consequência de algo gradual. Mas a nossa medicina ocidental tradicional, ela só diagnostica doenças a partir dos exames. Os exames já trazem taxas alteradas. O que a gente propõe aqui, nessa inteligência neuroendócrina emocional, é a gente cuidar da nossa saúde de uma forma muito simples, autônoma, rápida e diária, para manter o nosso metabolismo e a nossa programação original de saúde, de tranquilidade, de bem-estar emocional preservada, sem que a gente permita que aconteça essa homeostase no corpo, que vai alterando o metabolismo aos poucos até cronificar numa doença diagnosticada como sem cura. E também a gente reavaliar esse conceito de cura. O que é cura? É uma mudança no diagnóstico, que pela ciência é impossível, ou é um bem-estar e um poder viver bem com qualidade de vida. Então, é a gente também poder redefinir o que a gente quer, na verdade, como cura, tá? A nova biologia também traz para a gente que as nossas células são alteradas não pelo DNA, mas pelas percepções, pelas crenças que temos do ambiente. E isso dito pelo Bruce Lipton, que é um PhD, tem publicado o livro Biologia da Crença e tem alguns vídeos no YouTube que vocês podem pesquisar. Pensamento sistêmico, ele se contrapõe ao pensamento
cartesiano, que vê a realidade de uma forma linear, ação e reação. A gente tem o pensamento sistêmico, que traz para a gente uma visão mais atualizada de organismos dentro de organismos e que tem uma realidade multidimensional e uma interação dinâmica ininterrupta e imprevisível sempre. Uma visão orgânica. Então, diz pra gente que tudo que existe é um desdobramento de tudo que já existiu e evoluiu. Cada um de nós tem um universo dentro de si, nós somos o próprio universo. Gaia, o nome que a gente dá para o organismo vivo, que é o planeta Terra, também tem a codificação do universo inteiro dentro de si. E cada célula nossa carrega consigo toda a memória ancestral da jornada humana. Então, a gente tem aí, também para a gente alinhar esse conceito de ancestralidade, antepassados são os nossos familiares, que nos transmitem informações e a programação pelo DNA. Ancestralidade refere-se a todo o universo que veio antes de nós. Nós temos aí o cosmos, as montanhas, as aves, as pedras, tudo que veio antes de nós. Nós somos influenciados através de uma rede sistêmica por memórias de escassez, de guerras, de medo e outras programações que já fizeram parte da humanidade. Cada célula nossa carrega dentro de si toda essa memória ancestral. Então, nós não temos como também nos pautar só nas nossas próprias experiências, porque existe uma memória que está presente no campo energético de todo o planeta e que uma parte veio através do DNA para cada um de nós e também uma parte vem através dessa memória desconhecida que está no inconsciente coletivo. A física quântica diz para a gente que verdade e ilusão são a mesma coisa, que o cérebro não difere verdade de ilusão e que a visão, o olhar do observador determina o resultado de uma experiência. Então, nós podemos entender que também o nosso olhar sobre as coisas, a nossa autoimagem, a nossa crença, as nossas verdades vão determinar o que é a verdade, o que é a realidade para a gente. A física quântica também diz que não existe nem tempo e nem espaço, que tudo não passa de uma ideia. Tudo que existe no passado é uma ideia que nós formatamos sobre ele, e tudo que existe no futuro é uma ideia que nós formatamos sobre ele. Tudo que existe no mundo é uma ideia que nós formamos sobre isso, e todas as ideias partem da nossa autoimagem e é, portanto, uma programação. E como qualquer programação, pode ser alterada a qualquer momento e quantas vezes for necessário. Tá? Essa é a boa notícia para a gente. Isso tudo, gente, é comprovação científica. Não é mais tempo da gente parar para duvidar de que isso seja verdade, porque isso também é a programação que a mídia e que a indústria farmacêutica coloca sobre cada um de nós, com a cultura da doença permanecendo e fazendo com que a gente consuma cada vez mais remédios e ache que é impossível viver sem eles, e cada um deles produzindo mais e mais doença para termos que consumir mais e mais remédios, tá? O Alzheimer, que é um grande mal aí do século XXI, ele é decorrente do uso excessivo de remédios ao longo da vida. O diabetes é decorrente do excesso de estresse. A hipertensão também, a depressão e o pânico também. Dentro da medicina oriental, nós temos algumas práticas que nós podemos trazer para o nosso dia a dia para manter essa saúde, tá? E é isso que a gente vai ver. Porque se a gente mudar as nossas crenças, toda a nossa realidade muda. E sincronicidade, que é um termo que está sendo tão usado, né, é quando um evento do mundo exterior coincide significativamente com o estado mental psicológico de uma ou mais pessoas. Então, a frase que o universo conspira a nosso favor é sim uma realidade e uma realidade natural. E aí,
esse método, né, de inteligência neuroendócrina emocional, ele conta com a ativação das chaves neurais, que é um misto da programação neurolinguística, da cinesiologia aplicada, dos pontos da EFT e de várias outras técnicas e percepções que eu vou mostrar detalhadamente no workshop que vai se realizar este sábado, dia 23 de setembro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Há uma previsão de talvez em 2015 esse workshop ser colocado à disposição online, mas por enquanto ele está à disposição assim presencial. Então convido você, está num preço muito reduzido, um valor muito reduzido, porque é uma parceria com o Espaço Cítara em Copacabana, um lugar muito aconchegante. Eu convido vocês. As inscrições só podem ser realizadas até dia 20, até depois de amanhã. O pagamento está reduzido, está facilitado, tudo que vocês precisarem para participar. O que a gente vai ver? Tem aí nesse slide, depois vocês vão receber também detalhadamente. E quem quiser também pode conferir esse e outros eventos no meu site, www.adrianamangabeira.net. Vamos ver então o que a gente vai abordar nesse workshop. Vamos falar detalhadamente da composição e da natureza e da forma de ação de cada um dos corpos. Vamos falar do nosso sistema de crenças e autoimagem e formas simples, práticas e cotidianas da gente mexer nessa programação. Vamos falar um pouco desse ciclo, como funciona e como alterar. Vamos detalhar a fisiologia do estresse, cada uma das reações químicas que acontecem e como isso desequilibra e como a gente pode reequilibrar. Vamos falar detalhadamente de cada uma dessas zonas cerebrais e de subzonas cerebrais e dos comportamentos que estão ligados a cada uma. É fato que muitos de nós acabamos por nos reconhecer nessas alterações de comportamento, percebendo que isso já está muito mais deteriorado do que a gente poderia imaginar. E como a gente faz para reequilibrar com formas muito simples e sem efeitos colaterais e que a gente pode usar para si mesmo ou para tratar outras pessoas ou para ajudar outras pessoas. Vamos olhar detalhadamente para cada uma das glândulas endócrinas e neuroendócrinas e, sob a perspectiva da medicina chinesa, também ver como a gente pode reequilibrar e agir diretamente nelas e delas partir o comando para toda uma sabedoria inata que o corpo já tem de reequilíbrio. Vamos falar um pouco mais de nova biologia e de pensamento sistêmico. Vamos falar de física quântica e usar a PNL, a programação neurolinguística, a nosso favor, para trazer esse eu saudável, próspero e perfeito do futuro aqui para o presente e também para requalificar e ressignificar o nosso passado agora, fazendo um reset, rebutando a nossa máquina de todas as memórias que já estão obsoletas e que trazem para a gente repetição de dor e sofrimento, para que isso não mais aconteça. Vamos ver como a gente pode mexer nas nossas crenças através das terapias holísticas e da programação neurolinguística. E vamos aprender finalmente o protocolo da ativação das chaves neurais para que isso possa ser repetido quantas vezes vocês quiserem e também quem desejar possa tratar de outras pessoas de forma profissional ou voluntária ou mesmo ajudando quem estiver por perto. Então, dia 23 de setembro de 2014, de 9 às 18 no Espaço Cítara, Copacabana. Vocês estão convidados para a gente olhar com carinho para o nosso sistema e para a nossa programação e poder reconstituir uma programação de saúde. Eu espero vocês, fico à disposição, o site é www.adrianamangabeira.net e o e-mail é coach@adrianamangabeira.com. Tem no site também, se vocês desejarem. E existem
outros eventos que estão lá no site, alguns meus e alguns de outros facilitadores. Convido vocês a darem uma olhadinha, porque tem muita coisa bacana, inclusive vídeos gratuitos e outras palestras que vocês podem assistir, tá bom? Fiquem em paz, muito obrigada, um beijo.